Olá, meu nome é Marco Antônio Gaioto, sou nutricionista e hoje estamos aqui para falar sobre saúde intestinal. Um assunto que hoje em dia muitas pessoas não dão tanta importância, porém, na nutrição, que é a área que eu trabalho, no dia a dia a gente vê pessoas adoecendo cada vez mais por conta de um problema que, com algumas situações, com algumas medidas simples no dia a dia, você conseguiria evitar muitos problemas. E hoje eu estou aqui com a doutora Fábia Matos, que é nutróloga, que trabalha com longevidade e fisiologia hormonal. Doutora, boa tarde. Boa tarde, Marcos. O que é ter uma saúde intestinal? Antes de tudo, eu queria agradecer o convite, Marcos, de estar aqui com vocês, esclarecendo um assunto tão importante como esse, que é a nossa saúde intestinal. Então, saúde intestinal, para que todos saibam, ela não se resume basicamente em evacuar todos os dias, que as pessoas também pensam assim, eu vou no banheiro todos os dias, está tudo tranquilo. Mas ele não está resumido só à evacuação, né? A saúde intestinal está muito relacionada também com digestão dos alimentos, com a absorção desses alimentos, com o equilíbrio da flora intestinal. O intestino também é um órgão muito importante na produção de neurotransmissores. Nosso cérebro é praticamente comandado pelo nosso intestino, tanto é que ele é conhecido como nosso segundo cérebro. Algumas escolas, inclusive, falam que ele é nosso primeiro cérebro, não o segundo. Tem muita relação com a nossa imunidade também, então a saúde intestinal, para se dizer que tem um intestino saudável, é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente evacuar todos os dias, ir aos banheiros todos os dias. Como eu falei no início, é muito comum na minha rotina como nutricionista, ver pessoas que estão adoecendo cada vez mais por conta de uma má saúde intestinal. E agora eu vou perguntar para a doutora, o que as pessoas podem fazer para poder ter uma saúde intestinal melhor? Bem, uma coisa muito importante para a saúde intestinal que as pessoas costumam negligenciar é a ingesta hídrica, a ingesta de água. O intestino só funciona com água. E a gente escuta muito falar esse negócio de 2 litros de água são suficiente. É importante que a gente saiba que a gente mora numa região muito quente, a gente sua bastante. Então essa ingesta hídrica ela precisa ser maior. Normalmente o cálculo que se faz é uma média de 35 ml por quilo de peso corporal. É importante saber também que a água que a gente repõe durante a atividade física, na verdade não conta nesse cálculo, porque durante a atividade física a gente só está repondo a água perdida através do suor. Então a gente repõe a água perdida durante o treinamento e acrescenta ainda a água para que o organismo funcione adequadamente. Porque se eu não faço uma boa ingestão hídrica diária, o nosso corpo tende a reabsorver a água intestinal. Famosa E aí água de cocô. A famosa água do cocô. E junto com essa reabsorção, ele reabsorve várias toxinas que seriam eliminadas pelas fezes de volta para o corpo, né? Uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção é esse excesso de alimentos industrializados, né? A gente não come hoje em dia comida de verdade, né? Então o corre-corre do dia a dia mesmo faz a gente optar por alimentos mais fáceis, já prontos, e isso acaba prejudicando porque esses alimentos eles têm muita química e aí prejudicam as bactérias boas do nosso intestino, causando aquele desequilíbrio, matando as bactérias boas e prevalecendo as bactérias patológicas, né? E a isso a gente chama de disbiose intestinal, que causa várias alterações no nosso corpo. Uma das coisas que eu percebo também, doutora, e eu acredito que vocês também, pelo fato de trabalhar com alimentos, as pessoas hoje estão com deficiência de fibra. As pessoas não estão mais consumindo frutas, o consumo de fibras, o consumo de frutas reduziu muito, porque caiu na boca do povo que fruta engorda. Então as pessoas estão com deficiência de fibra. Fala pra gente a importância da fibra.
O funcionamento intestinal, a isso a gente chama de pré-biótico, né? Existe uma diferença entre pré-biótico e probiótico. Probióticos são as bactérias boas que vivem no nosso intestino e pré-biótico é o alimento dessas bactérias. E isso daí a gente encontra justamente nas frutas, nos legumes, nas verduras, nos alimentos crus de uma maneira geral, né? São ricos em prebióticos e é muito importante para a manutenção tanto da flora intestinal como do epitélio intestinal, que precisa ser forte o suficiente para essa barreira do epitélio intestinal para não deixar absorver toxinas ou outras substâncias que não deveriam ser absorvidas, entendeu? Que acabam desencadeando processo inflamatório no corpo, uma inflamação crônica, que hoje é a responsável pelo aparecimento aí de uma série de doenças autoimunes, doenças degenerativas. A gente tem visto com muita frequência pessoas já com demência cedo, né? Doenças cardiovasculares, infartando na casa dos 40 anos, hoje tem sido muito frequente, e isso está muito relacionado com inflamação crônica e saúde intestinal. Daí a importância, né, de se manter a saúde, de se comer comida de verdade. Exatamente. É aquele que o pessoal diz, né, descascar mais e desembalar menos, né? Muitas pessoas estão... eu já vi casos, eu já tratei casos de pessoas que tiveram problemas de pele, espinha, acne, e nada resolvia o problema delas. Elas iam no dermatologista, o cara passava um monte de produto tópico para poder aliviar, passava até alguns antibióticos para poder melhorar a situação, mas a verdade é que o intestino dessa pessoa estava tão prejudicado que nada estava fazendo efeito. E aí a gente limpou a dieta dela, a gente fez uma dieta com alimentos e o problema dela foi resolvido. Gente, conversei aqui com a doutora Fábia. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço pelo convite. Dica do Nutri vai ficando por aqui. Até semana que vem. Obrigado.